Olá, meus irmãos, graça e paz. Uma segunda-feira muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Mais um momento, mais um tempo para meditarmos na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem para os nossos corações. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 37. O capítulo 37 ele é uma continuação direta, né? É o mesmo assunto, literalmente o mesmo assunto, ou posso até dizer, né? Está continuando aquilo que estava acontecendo através de Senaqueribe, que promete ali, vai dizer que vai atacar Israel. Ele manda ali o seu comandante, né? O Rabzaque, né? Para ir lá falar, amedrontar Israel, dizer quem são vocês, quem é o Deus de vocês, para guerrear contra mim. Nós terminamos o capítulo 36 dizendo que Israel fica calado, né? Eles ficam em silêncio, diz o versículo 21 do 36, eles porém se calaram. E nós então iniciamos o capítulo 37, que é o nosso capítulo 18, que é o nosso capítulo de hoje, não 18, de hoje, que vai dizer: tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes. Então, agora eles vão até o rei, eles vão até Ezequias, fala com Ezequias tudo aquilo que havia acontecido. E qual é a primeira atitude dele? E aí isso me chama a atenção e para até para refletir, até mesmo naquilo que nós meditamos ontem à noite, porque essa expressão de cobrir-se de pano de saco, né, rasgar as suas vestes, cobrir-se de pano de saco, é aquela questão assim: olha, eu não tenho condições, eu não sei o que fazer. É aquela coisa assim, ele assume a sua posição de insuficiente, ele assume a sua posição de que eu não sei o que fazer, eu não sei de nada, meu Deus do céu, o que será agora? Então é uma demonstração de uma fragilidade, é uma demonstração de não saber o que fazer, de uma impotência diante de um problema. E isso, irmãos, acontece muito com as nossas vidas. Quantas vezes não estamos diante de situações, diante de coisas que nós não sabemos o que fazer? Entramos em pânico, entramos em desespero, entramos em muitas situações. Mas olha o que o rei Ezequias continua fazendo. Diz então que ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco. E o que ele fez no ato contínuo? Logo em sequência a isso, diz que entrou na casa do Senhor. Não há problema assumirmos a nossa condição, não há problema quando nós entendemos que não sabemos o que fazer, que em nós não há solução, que nós não temos condições. Isso não é o problema é onde nós buscamos ajuda depois disso. Porque nós sabemos que não temos como fazer, não temos como resolver, mas precisa ser resolvido. E diante disso, eu só tenho um lugar para ir, na presença do Senhor, buscar ao Senhor, para que o Senhor possa mover, para que o Senhor possa entrar com provisão e providência. E é isso que o rei faz. Ele vai de encontro à causa do Senhor, ele vai de encontro a Deus, clama ao Senhor, mas me chama a atenção em uma outra situação que começa no versículo 2, que diz assim: então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões do sacerdote com veste de pano de saco, ao profeta Isaías. O rei assume a sua condição, não tem o que fazer. Em nós, verdadeiramente, podemos até pensar assim: olha, daquilo que ele está fazendo, daquilo que Senaqueribe está falando, das nossas realidades, do nosso poder bélico, da nossa força, da nossa população. O exército de Senaqueribe era muito maior do que o exército de Israel. Falou: realmente, diante de tudo isso que você está falando, você tem razão e realmente eu sou fraco. Ele reconhece isso, mas ele não levanta a bandeira branca para Senaqueribe, ele não entrega para Senaqueribe, pelo contrário, ele vai a Deus, ele recorre à casa de Deus. Mas ele não fica só na casa de Deus. Não que Deus não é importante, não que Deus não é suficiente, mas existem muitos momentos que nós precisamos de pessoas para nos ajudar. E é a ideia aonde nós temos falado muito sobre igreja, porque igreja é Deus, realmente Deus nos salvou para viver um relacionamento, uma intimidade com Ele, mas Deus nos salvou também para viver em comunidade, para viver com o seu povo, para viver com uma igreja. Então, Ezequias entende as suas condições, entende a questão de que realmente precisa de Deus, mas precisa de pessoas, precisa, no caso daqui do profeta, precisa dos seus auxiliares, para que junto eles também possam entender qual que é a direção de Deus. Às vezes o nosso problema é querer entender aquilo que o que Deus quer simplesmente da nossa ótica, mas muitas vezes nós estamos comprometidos com o processo.
Então, como nós ouvimos outras pessoas, aqui tem o escrivão, aqui tem os anciões, os sacerdotes, e tem também agora a visão do profeta, e o profeta manda uma resposta, dizendo, olha, Deus tem ouvido a sua oração. Ore, ore porque Deus tem ouvido, e Deus tem ouvido também a afronta do povo contra vocês. E a afronta do povo não é contra vocês, mas contra ele. E aí vem a resposta, Isaías traz a resposta de Deus, não aquilo que Isaías acha, não aquilo que Isaías imagina, não a experiência de Isaías, mas Isaías diz no versículo 6, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E nós vamos ver que Deus dá a resposta. Senaqueribe se levanta mais uma vez e Ezequias volta novamente à casa do Senhor, buscando ao Senhor, orando. Então, irmãos, nós percebemos aí uma persistência, percebemos uma unidade dentro daqueles que servem ao Senhor, daqueles que buscam o Senhor como um problema maior. Às vezes sim, temos enfrentado problemas, temos enfrentado situação, e não é que nós não vamos ser vitoriosos, vamos, mas o problema é que às vezes nós sofremos muito por querer passar sozinhos. E o Senhor não nos fez para viver sozinho. O Senhor não nos fez para batalhar sozinho. O Senhor tem nos dado um exército para que juntos possamos lutar. Então, quando a situação for difícil, quando a situação for além das tuas forças, lembre que você tem um povo que está contigo. Você tem irmãos que estão contigo. Pessoas direcionadas pelo Senhor para que juntos possamos buscar a direção e possamos juntos dizer, olha, essa é a palavra do Senhor. E quão bom é receber a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Mais uma vez um excelente dia. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.